Olá a todos, muito obrigado por estarem conosco nesta série de conversas com Rav Lightman. Olá, Nitsa. Estamos aqui falando sobre a saúde e nessa conversa de hoje queremos falar sobre o tema da gravidez e nascimento e começamos então já pela conversa anterior e hoje queremos avançar neste processo. E nesta série de conversas, Nova Vida, trataremos de aprender do Rav Lightman como estar mais sadios, curados, em todos os sentidos, tanto com o nosso corpo, tanto quanto com a nossa percepção de nós mesmos e da vida. Teremos uma percepção diferente cada vez que esteja relacionado com a nossa saúde e trataremos de aprender do Rav Lightman cada vez mais e mais e construir como se fosse sim uma nova vida. Nitsa, gravidez e nascimento, segunda conversa sobre o nosso tema. E hoje, o que falaremos? Na conversa anterior, você nos deu uma imagem muito ampla, em que podia se sentir um potencial tremendo de como que nós tivéssemos perdido o fato de observar como algumas coisas muito básicas nós ainda não entendemos, porque é a natureza que nos controla assim, e que por meio deste processo maravilhoso, que é a gravidez, o nascimento e a criação de uma nova vida, então se é assim, vamos ficar muito felizes se você nos levar de mão dadas por este processo para aprendermos pouco a pouco e interiorizar todo este processo. Então vamos passar pela primeira etapa. O primeiro que nos desenvolve em nós é o desejo de ser pai e ser mãe. E qual então é a ponte da natureza? A natureza desse desejo em nós. O Rav diz isso existe porque nós devemos chegar à meta da criação, que há na natureza um programa e que nós devemos realizá-lo. E isto recai sobre nós, é obrigatório. Quero dizer, isto é um processo que nós devemos passar e não depende de nós. Nós vemos unicamente que existe de uma forma melhor ou pior, entendimento, nosso bom senso, consenso, algum tipo de apoio por parte de nós, não. Mas estamos obrigados e começamos a ver em todos os processos que passamos na história, nas relações entre nós, em todos os tipos de graus. E aqui é um desenvolvimento gradual. Dentro do inerte vegetal e animado, em relação entre as pessoas, na evolução, em uma evolução especial. E também ocorre conosco e com a sociedade humana, e que nós não podemos mudar algo a partir deste ponto, porque se por meio de todos os tipos de processos, como ditaduras, revoluções, etc., e alguns outros tipos de loucuras de alguém ou algo, que nós queremos mudar sempre algo. No final, vemos que tudo volta à sua forma e que continuamos na mesma linha, como ocorreu com a Rússia, como ocorreu com os Kibbutzim em Israel, em geral em cada coisa. Existe um processo do qual há todos os tipos de saídas deste que talvez são para nos ensinar de que em realidade aqui nós não mudamos nada, senão que é a nossa intenção que tem que desenvolver-se de nossa maneira e levar-nos a alguma meta, a algum estado determinado. Por quê? Porque, de novo, deste mesmo processo que ocorre no corpo, nós vemos, no corpo vivo, nós vemos e podemos aprender mais ou menos o que deve ocorrer com o corpo falante que há em nós. Da mesma forma que nós falamos na primeira conversa anterior, e que nós podemos aprender dos problemas que passamos dentro do útero e que são problemas, e que estes são problemas e processos que ocorrem na sociedade também. E se não passamos isso pela sociedade, e se não passamos isso para a sociedade humana, teremos um problema. No total, começam a haver problemas no lugar de nos levar a uma vida agradável e equilibrada. Devemos falar para ver o que significa a preparação para a gravidez, certo? Nós, com isto, vemos que não estamos na forma correta da preparação. Porque os animais no mundo, no grau animal, eles já têm uma preparação simples, crescem
E é o seu instinto que os faz levar, buscar a um processo especial de buscar onde se encontram em determinadas épocas, etc. E tudo continua e ocorre de acordo com as regras da natureza. Assim, e dentro de nós cresce a imagem do homem, que não está organizada pela natureza de forma instintiva, senão que nós temos que participar de sua criação. Na criação, eu me refiro a que nós adquirimos da natureza forças que precisamos organizá-las de uma forma correta, em uma relação correta e recíproca. E disto nós devemos aprender a natureza do grau animal e passar ao grau falante. Isso é o que nós ainda não fizemos. Não fizemos a mudança do grau animal para o falante. E com isto já vemos que nos encontramos em uma grande... Vemos que não há mais o que fazer. Nós não queremos criar crianças. Quer dizer que, pelo visto, que se nós nos comportamos da forma correta e quiséssemos casar-nos porque veríamos nisso a criação da vida, e porque estaríamos também o nascimento das novas gerações, nos nascimentos das novas gerações nós veríamos que estamos gerando algo e que com isto veríamos um estado parecido com o Criador. E com isto, aqui nós vemos isto que ocorre. E assim como não fizemos por própria vontade, isso vem pelos graus da correção do nível falante. E por isto não vai ajudar-nos fazer todos os tipos de cursos sobre alguma coisa, ou apoiar isto como algumas coisas como que do governo, que baixa leis, normas, impostos para auxiliar os casais novos a terem filhos, ou mães solteiras. O fato é que aqui precisamos mudar a nossa relação com a vida. E que a vida da família, da sociedade, a criação nova desta nova geração, é realmente uma criação que nós devemos desfrutar realmente de tudo isto, de construir isto, de estabilizá-lo de forma correta, tanto na sociedade, na família, com os descendentes, e que seja um trabalho como o do Criador, como a força superior, porque se nos relacionamos com isso de uma forma correta, vamos ver algum tipo de desafio grande, bonito. E por agora, desgraçadamente, estamos corruptos em nossa relação com tudo isto, porque ela não é correta, e por isso não nos surpreende que cada vez mais e mais nós vamos descobrindo mais corrupções nas relações entre nós, em todos os tipos de problemas que há para entrar na gravidez, problemas durante o parto e outras coisas. Tudo tem relações um com o outro, e também nós vemos que a crise geral, a economia, as situações financeiras também não apoiam isso, porque as pessoas não podem construir uma família, uma casa, etc, etc. A falta de locais de trabalho e também os problemas que há nas escolas, que nós evitamos que as crianças saiam de casa, procuramos que eles estejam neste entorno no mais seguro que a casa. Por exemplo, inclusive, se nós vemos que nas escolas ou jardins de infância que fazem grandes esforços, tremendos esforços para não deixar as crianças sair para este entorno ameaçador externo ao colégio, então nós vemos que o nosso ego não se relaciona corretamente com a vida. Vemos que nós passamos do grau
Nós não passamos do grau animado para o falante. A relação correta, a relação que nos existe, que demanda e que nós não construímos ao redor de nós, a natureza deste nível falante. A natureza é como uma mãe. E no grau inerte, vegetal e animado, ela nos cuida para o desenvolvimento. E no grau falante, nós, por nós mesmos, devemos construir essa estrutura, como uma mãe, como a natureza. Então, se nós vemos que não entramos na forma correta, de uma forma recíproca em conexão entre nós, a natureza atuará por força, com uma força destrutiva, e se nós não equilibramos essas forças, a força de recepção e de doação, então chegará a nós a conexão entre nós, não correta, como as águas do dilúvio. E por isso, construir de todas as forças da natureza as relações entre nós de forma boa, este é o grau falante, este invólucro correto, este é o estado correto, e então esta será a solução e será única e vai influenciar a todos estes graus. Irá preparar os jovens para serem casais, como entrar em gravidez. Hoje em dia não é isso. Por que ter filhos? Inclusive, se nós vivemos, por que ter filhos? Vamos nos preocupar um pelo outro. Fizemos um acordo entre nós dois. E por que nós teremos que nos preocupar por alguém mais? Veja, depois o que ocorre com os filhos. Não querem ver os pais, você se esforça neles 20 anos, eles saem de casa e apenas te dizem adeus, tchau. Algumas vezes te ligam, mas na maioria dos casos nem isso fazem, porque os pais lhes ensinaram a serem egoístas. Então por que isso ocorre? Por isso nós temos aqui um remédio, somente uma solução. E eu vejo que há muitas perguntas e eu temo que seja a mesma resposta para todas as perguntas. Então avançaremos. Ok, primeiro de tudo, concluamos essa parte, diz Nitsa. Em algumas palavras, de forma natural, houve um despertar de algum desejo e você descreveu um fenômeno que deve ser o nosso próximo grau, que tem que ser como que neste último tempo, que este fenômeno vai mudando, porque as pessoas não querem mais ter filhos. O Rav diz porque este grau falante que cresce em nós não está em equilíbrio, nós não estamos construindo, estamos construídos como na natureza anterior, inerte, vegetal e animal. E por isso que não podem. E por isso não queremos nem família, nem filhos, nem nada. E assim a humanidade, pouco a pouco, conforme vai crescendo no grau falante e não organiza este grau, então nesse vai descobrir mais e mais. Que a sua vida está de forma não correta com relação à harmonia e à vida integral. Agora, o próximo tema que queremos desenvolver é o que diz respeito ao que nós vemos na prática com relações a essas estatísticas, que há muitos problemas de fertilidade e que se desperta já neles o desejo de terem filhos, então surgiu o problema da fertilidade. O Rav diz, sim, as nossas matriarcas também tiveram problemas com fertilidade, e como nós sabemos, isto vem das correções, que lhe faltaram correções especiais em sua relação, correções humanas. E como conseguir, e na medida em que conseguiram essas correções, ficaram grávidas e tudo ficou bem. E aqui nós temos que ver um exemplo, ter um exemplo também para nós, que até que ponto nos aproximamos ao estado em que mais e mais precisamos fazer correções no grau de Adão, no grau de falante, e que não fizemos isto. E então, nestes problemas, vão crescer. E vamos precisar. E vamos passar por uma série de problemas com gravidez,
com amamentamento pós-parto, etc. Ou seja, quer dizer, diz Nietzsche, a natureza nos comunica, nos avisa de algo, com certeza, diz o Rav. Eu não estou vendo assim algo como se fosse uma novela, assim, que com certeza que isto é o resultado da nossa falta de correção no grau falante. Porque nos animais não ocorre isto. Isso somente ocorre no grau falante. E este é um sinal que nós devemos corrigir o Adão que há em nós. Quer dizer, este fenômeno da falta de fertilidade é um problema externo e que é diferente de algo que deu-se há muitos anos atrás, há outros tempos. O Rav diz, em outros tempos ocorriam de forma diferente, para formas especiais, com pessoas especiais, e assim como exemplos para nós de hoje em dia. E assim como todas as pessoas que têm que chegar à correção do grau de Adão, e assim, não como uns poucos ao redor da Terra, e isto é o que nos conta o Tanar. Mas hoje em dia, quando toda a humanidade se aproxima da correção geral, na verdade nós vemos que este é um problema geral e que não possui solução. Não. Os remédios nos dizem quanto nós podemos investir nisto, milhares de dólares para talvez em algo adicionar e acrescentar os sofrimentos para que no final possamos fazer as correções, mas que na verdade não há correção, simplesmente que há algo que está quebrado. Se vemos os problemas de fertilidade de forma pessoal, o que quer dizer que a pessoa não sabe conectar-se ou que há um problema geral? Essa é uma boa pergunta. É um problema geral, diz o Rav. Não depende da pessoa quando diz o que é que eu posso fazer para ficar grávida? Então diz, reze, esforça-te em cuidar das crianças abandonadas, etc. Quer dizer, busque algum tipo de misericórdia, como que se fosse nos céus. E a mulher sente que este é um tema e que está nas mãos dos céus. Mas a verdade é que é assim, porque os casais novos são casais reais que não acreditam em nada, mas aqui sentem que não dependem deles. Aqui, neste nível interno espiritual, é que ocorre algo, e então, por isso, começam a conectar-se células e começam a multiplicarem-se. Por isto, devemos entender que todos os começos e decisões da nova vida surgem em graus muito elevados da natureza geral e, em realidade, somente as relações entre nós no nível de ódio ou amor podem influenciar sobre isso. Os sentimentos mais elevados. Um do desejo de receber, que é o ódio, e o outro do desejo de doar, que é o amor. E somente eles podem aqui ajudar-nos a corrigir isto que está quebrado. Qual é a relação? Perguntarem. Você disse que no começo, no princípio da vida, é como algo que ocorre nos graus mais elevados da natureza e que a nossa possibilidade é de influenciar entre a força que dá e a que recebe, o masculino e o feminino. Um momento, diz o Rav. O Rav diz, o que é que ocorre no começo da gravidez? Que se conectam duas células, digamos, masculina e feminina. Cada uma tem uma natureza diferente, positivo e negativo, que se conectam juntos. A conexão destes dois juntos não é natural, apesar de que ocorre assim, mas nós vemos que é uma ação da qual algo novo surge, nasce. Um terceiro
a partir de 2. Então, como eu posso influenciar sobre estes 2? Eu não estou falando de células, senão que de forças, porque antes de tudo há forças que as aproximam e as obrigam a entrar uma na outra, nesta relação. Estas forças, negativo, masculino e positivo, feminino, são a força de entrega e de recepção. A recepção é feminino e a entrega é o masculino, que devem conectar-se da forma correta. E disto vai começar a vida. Deste terceiro corpo, então, eu os influencio, se organizam o entorno, estas forças no universo, na sociedade humana, da forma correta. Que as forças de doação e recepção se conectem entre elas, de forma harmônica. De onde a sociedade humana? Eu sou uma só pessoa. Sim, sim, Zohar. Não entendi, Zoren. Então, a doação para toda a humanidade. Mas se alguém ficou grávida por um instante, ou rápido, um momento. O sistema atua a todo momento. Diz, olha, sim, Zohar, mas os problemas se materializam neste nível mais e mais, e assim surgem até que nós devemos corrigir. O que devemos corrigir? As relações entre nós, Zohar, porque este é o grau mais elevado na conexão entre as forças de receber e de doar. Certas forças no nível do grau falante e as quais incluem a conexão de receber, de entrega, do nível de célula no corpo vivo. Isso é o que se chama que a pessoa corrige todo mundo que está abaixo de si, inerte, vegetal e animado, os quais se atraem atrás da pessoa. Esta é a lei. Então, diz, olha, digamos se eu organizo a minha relação para contigo a partir de ódio e amor. Não necessariamente, diz Warren. Não os dois. Tem todos, diz Warren. A natureza, ok, há um sistema que se influencia por impulsos ou não. Se está influenciada, se eu não tenho e o outro não tem e o outro não tem, então não se influenciam. Não é o que você disse. O que você disse, Senhor de Zohar, aqui devemos adicionar que a natureza na qual nos encontramos é uma natureza integral. Eu não posso, de uma forma pessoal, por impulso ou de forma individualista, influenciar e receber uma reação. Eu não posso, eu tenho que influenciar a todo o mecanismo. E na medida em que este mecanismo melhore para o bem, eu também vou mudar para o bem. Mas não que eu influencio e recebo de volta. Esta é a sociedade egoísta linear, como foi até agora, como existiu até agora, até a crise. E agora entramos em uma relação entre todos, e eu não posso dar um remédio para uma pessoa que quer ficar grávida. Eu não posso dizer, me dê dinheiro e eu te ajudo com outras coisas, remédios, e assim você poderá engravidar. Oren diz, eu falo na seguinte direção, quer dizer, se eu melhoro a mim mesmo, na minha relação com o próximo, do ódio para com o amor, então este esforço que fez para melhorar-me, um momento, Zohar, você se relaciona contigo com relação ao quê? Ao próximo, à sociedade, certo? Sim. Então, diz Oren, a relação com as pessoas de fora, se eu me melhoro com algo, nisto eu equilíbrio, porque eu entendi que é uma rede como que se fosse da internet. Sim, e de forma viral essa. E é um impulso positivo, diz Oren. Mas não é que eu coloco um e recebo 100. Mas no total, do sistema eu sim o equilibrei em algo, se eu causei a conexão.
o equilíbrio entre a força que doa e que recebe. Sim, verdade, diz o Rav. É como que se houvesse uma caixa geral na qual eu posso colocar uma moeda nesta caixa geral, diz Nietzsche. E esta caixa geral ganha, mas não necessariamente eu de forma geral. Orem. Sim, então, quando há suficiente pessoas, certamente este sistema com pulsos negativos equilibram a possibilidade de conectar-se com a força que determina o estado de... E tudo isso melhora. E então, de aqui em diante, aonde nós vamos? Nietzsche diz. Vamos concluir o tema da... Vamos passar ao tema da gravidez, que é o tema de onde começa o processo. O Rav diz, então, até que ocorra isso, nós devemos ter que nos esforçar muito na medicina e talvez, mas ainda assim nós não vamos poder corrigir a correção que nós precisamos fazer nisso, apesar de toda a tecnologia. Isto não será suficiente. E, inclusive, todo o nosso dinheiro, os nossos esforços que nós vamos usar para isso, não vão resultar. Porque são de um nível, de um desejo muito maior. De onde está aqui o ponto de quebra entre uma direção e outra. Isso nós poderemos falar de uma vez. Então, aqueles que estão engravidando ou no começo, é um grau no qual nós gostaríamos de receber uma mulher engravida. Então, que processo de evolução deve passar para entender a vida que surge dentro dela? Começaria muito antes, diz o Rav, primeiro de tudo, do momento em que por si mesma nasce o homem e a mulher e passam o cuidado no jardim de infância, no colégio, que eles ensinaram e que famílias foram educados, como foram educados e como se levaram ao estado que se conectam entre eles. Porque entram em conexão a família e o nascimento dos filhos. Tudo deve dar-se anteriormente. Não é somente agora. Não podemos usar atrasos, olhem. Ok, vamos começar, mas se é somente agora que ela entrou na gravidez, então vamos começar agora. Está grávida e chega para fazer algum tipo de workshop, preparação para o nascimento. E a pergunta é, para você, você como um expert na preparação deste mundo integral, desde o seu ponto de vista, para com a vida, o que é que nós devemos fazer? E o que daremos a esta mulher ou a este casal para que eles comecem agora o processo de gravidez? Que coisa vocês gostariam de ensinar a este casal? Rabi diz, eu acredito que é um pouco tarde, e vou te dizer por quê. Uma mulher que fica embaraçada pensa unicamente no que tem dentro do útero, e todos os esforços são para isso, toda a sua vida está nisso. Ela por si mesma não existe, somente e este mesmo pedaço de carne, este mesmo pedaço de carne que cresce dentro dela, não tem mais nem possibilidade de pensar algo sobre alguém e nada. Ela faz um grande amor, um grande pressionar de forma externa. E assim se põe em si de formação, mas ela está completamente influenciada, e é isto que a natureza a obriga. Por isto, começar uma explicação da sua relação com o mundo global, ora diz, talvez não seja necessário o mundo global, talvez seja através do seu neném, seu bebê. E o Rav diz, de uma forma natural, nós estamos ativados ao grau animado. E este grau já pensa unicamente no bebê que está em seu membro e nada mais que isso.
E assim, ela deve pensar sobre este embrião, que já é parte de outros que estão junto com ela, de todos os embriões, e neste útero geral, então, pouco a pouco, diz Oren Nitsa, devemos lembrar que precisamos educar, fazer com que ele cresça, porque é o começo da gravidez, um momento de Zohar. Um momento. Este casal deve entender que este embrião que agora se encontra neles depende não somente deles, da mãe ou deles, senão que depende de todo mundo. Recebe nutrição de todo mundo, pertence a este sistema integral, não importa se está dentro da mãe. E influencia sobre este sistema nele. E eles não podem desconectá-lo, porque quando está dentro da sua mãe, então, ali ocorre tudo que passa. Então, tudo influencia sobre ele e toda a humanidade, diz o Rav, como diz Oren, por meio da rede. Estamos todos conectados, juntos, mas ainda não é uma criatura viva. Viva, diz o Rav. Se desenvolve uma célula, em seguida duas, quer dizer que vive. Quer dizer que ela entrou em gravidez. Não conta-se por semanas, senão que os 3 dias de captação do sêmen. Da esquerda, direita, esquerda e na metade. Há algo em comum entre ambos, entre o pai e a mãe, algo em comum, e este é o que se chama o 3º dia. Não são dias exatamente, são condições especiais. Então começa o embrião, os 3 dias de captação para o nascimento, e depois 40 dias ou 50 de captação de nutrientes que lhes dão uma forma já. Talvez 40 dias, perdão. E nesses primeiros 40 dias, o que ocorre? Recebe toda a sua base. As forças de doação, de recepção, os quais o formam como homem. E que são essas forças que o formam. O que há dentro dele que recebe da mãe no total o alimento, a nutrição, se desenvolve das forças em comum entre ambos, entre a mãe e o pai, que entraram nessas relações entre eles. E agora, esta relação entre o pai e a mãe, quando se faz neste 3º dia, se faz a captação das sementes. E então essa força em comum entre eles é o que ocorre nestes 40 dias primeiros. E de onde que se desenvolve? Da força. E é esta força que dá a forma da carne. Esta força que se desenvolve até o grau de Adão, a qual se desenvolve por meio de Adão, do sangue da mãe. E nestes 40 dias essa força sai para a prática, para a ação. E isso é tudo. Tudo que vai ocorrer nestes 40 dias e do choque entre as duas forças masculina e feminina, é um choque entre ambas, que uma penetra na outra. Então, também este choque entre a placenta, de onde o embrião se gruda no útero, e entre o útero e o corpo da mãe, porque o embrião é um corpo estranho com relação ao corpo da mãe. E então aqui também é um choque entre duas forças. E nós devemos entender que há duas forças que atuam aqui, não simplesmente a carne.
E depois então vemos que essas relações químicas entre todos eles ocorrem. Mas antes de tudo, é uma força que atua. E a criação da vida vem dessa força. Nós não entendemos o que é que ocorre dentro desta gota de sêmen. São coisas que vão desaparecendo, assim, pouco a pouco, até que entram moléculas e depois átomos, e depois o que temos dentro do átomo? Forças. Tudo some, tudo é força. Todas essas forças que atuam em nós, que o captamos por meio da matéria, é algo diferente. Mas em essência, a essência de cada ação, de cada coisa, de tudo que ocorre, nisto há uma força. E está proibido, assim, relacionarmos de uma maneira, não sei como, não séria para com isso. E então, nós vamos falar da essência da vida, e por isto há tantas forças que atuam, que são o homem e a mulher neste mundo. No corpo da mulher, o lugar de onde o embrião gruda na parede do útero, e tudo isto trata-se da criação de forças opostas e da relação entre elas, por cima do choque que há entre elas. E depois deste choque, isso somente surge com uma posição para o nascimento, para fim de tirá-lo do útero. Então devemos entender que tudo isso está relacionado, tanto as forças individuais entre o homem e a mulher. Todas estas forças estão conectadas nesta rede de força geral. Que rede, perguntarem? A rede conecta todas as pessoas, que conectam as forças do embrião com a rede geral no nível falante. E este se alimenta por meio da mãe, por meio de toda esta rede. O que quer dizer por meio da mãe? Diz Warren. O Hal responde que é o que adapta entre ele e ao mundo, mas no sentido de forças. E não somente podemos falar para o bem e para o mal da mãe, e como um influencia sobre o outro e sobre o embrião, a mãe. O que quer dizer? Que por que nos fazem tão inteligentes hoje em dia? Porque depois de alguns meses a criança já percebeu tudo, de onde vem tudo, que a casa... Nada é especial na casa, mas ele olha, tem uma percepção desde dentro. De onde vem isto? Vem desta mesma rede de forças, que se descobre a si mesmo de uma forma mais fácil, mais inteligente. As crianças hoje em dia se alimentam desta rede geral. Está claro? Nós vivemos em um mundo de força, no mundo da matéria, e a matéria é somente a forma externa. Dentro desta matéria, há força. Ok, Zoren, então, o primeiro que lhes damos a este casal é que, você disse, primeiro de tudo, levem em conta que todo mundo influencia o seu embrião e que não pensem que cada está protegido dentro de você, senão que cada um influencia este embrião. Isso é o primeiro. Não sei se deves falar disso ou não, somente de que se queremos solucionar os problemas, não temos opções senão que convertermos no mundo integral. Oren diz, se tem um casal, uma mulher que está grávida, é possível fazer workshop, mandar-lhes a um curso, mandam a um curso de preparação para grávidas, distanciar, baixar, fazer respiração, etc.
e ensinam que faça isso e que tenha um êxito. E está bem, fazem isso. E a pergunta é, se você tem a oportunidade de dar-lhes algo adicional, um conhecimento adicional e que seja importante para esta companheira que fique grávida, o que você pode dizer? Não, 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 diz o Rav. O que falamos agora, então, primeiro, diz Oren, o Rav diz que eles saibam que a paz deste neném futuro, deste bebê, a sua saúde e a do mundo é a mesma. Não entendi, diz Oren. Você diz que todo mundo influencia este embrião. E você disse que o futuro deste embrião e do mundo é o mesmo. Então, se não pararmos, não haverá um acordo a nível mundial? Entendi uma parte disto. O interessante agora para mim é escutar não somente o que vamos fazer, senão que o que nós fizemos então. Então vou te dizer de outra forma, diz o Rav. Vivemos em um campo de força, como a força magnética, eletrostática e todos os tipos de forças, todos os tipos de campos. Estamos também na força do pensamento e do desejo. A força do pensamento e do desejo geral de toda a humanidade, que no total cada um cria dentro de si estas duas forças. Quais são? O desejo e o pensamento. De todas as pessoas, sim? E isso influencia o campo geral? Então, este campo geral tem que ser integral, equilibrado, atuar de uma forma recíproca, onde cada um pensa para os demais e que todos pensem em todos os demais. E isso é o que se chama ame o seu próximo como a si mesmo. Este estado é um estado ideal, em que se encontra dentro da natureza, como a base. E se descobre para conosco essa base assim, pouco a pouco. E com relação a esta base é que nós sentimos nossa vida. Não entendi, Zoren. Pelo fato de que cada vez se descobre esta rede integral, nos sentimos nesta rede que se descobre. Como a descobrimos? E como nos descobrimos? Piores, mais necessitados, mais doentes, etc, etc. Os pais devem saber que esta rede integral é a de toda a humanidade que está corrupta e que atua sobre eles e também sobre o embrião. Não importa se está dentro da mãe, não importa onde ele se encontra. E por isto, necessitam, durante a sua preocupação com o embrião, tomar em conta a dependência desta mesma estrutura geral. E na medida em que se preocupam por isto, que também se preocupem pelo fato de que esta rede receba mais equilíbrio. Como? Por meio dos pensamentos deles, das suas relações, da participação, das conversas que nós falamos. Vamos tratar de traduzir isso. Em um exercício prático, o Rav diz, se explica um pouco para a pessoa sobre o futuro, a evolução, o livre-arbítrio e junto com isso, workshops. Diz, olha, vamos fazer um workshop específico que seja específico para uma mulher grávida e depois queremos, assim, que eles voltem, se voltem para isso. O Rav diz, primeiro de tudo, eles devem saber que se eles avançam no conhecimento geral, isto também nos influencia. E também o bebê, porque o que nós aprendemos, nós fizemos sobre o sistema geral e não sobre algo.
algo que não é natural, que é artificial, que a pessoa e não o que nós aprendemos do sistema geral da natureza, e por isso, quando se aprende e se faz mais integrados, segundo a isto, curam todas as estruturas e, com certeza, que influenciam ao embrião. Então, começaremos assim como sempre, quando damos a nossa série de conversas ao público, e a evolução do ego, e como chegamos a essa sociedade integral, e de que depende a nossa força, a nossa boa força, a má força, e como podemos equilibrar essas duas forças boas e más, e como podemos chegar à harmonia entre nós, e em que está o novo livre-arbítrio e a construção do livre-arbítrio correto, como influencia-se, e qual é a meta da criação, e que nós também entendemos de outras coisas, como da mesma série de coisas que é feito nos outros cursos integrais. O que eu quero é levar a sensação de uma mulher grávida. E no momento em que quando você falou sobre o embrião, assim eu me senti 100% conectada. Como se a evolução começasse agora, dentro da gravidez. Então não importa, diz o Rav. Deve-se por meio do embrião, porque dentro do embrião tudo se veste mais corretamente. Tudo que tem relação com o embrião é ouvido, e o que não se escuta. E esse é o status. Então, qual é a relação? O casal. No casal não falar do embrião, de que vou falar? Se vocês veem esta visão geral, isto inclui o embrião. E se entendem essa estrutura e esse sistema em geral, estarão mais equilibrados para sentir-se sadios com relação ao embrião. Vamos fazer isso tudo com relação ao embrião, uma prática específica, uma prática da saúde do embrião. Falamos sobre essa relação interior de Zohar, que assim como é o lucro com relação ao embrião, assim também devemos construir uma sociedade humana para com este casal. Como pensar sobre isso, tesouro, hein? Imaginemos que Nitsa e eu são o casal. E levem-nos. Façam o que vocês quiserem. Claro, primeiro de tudo, vocês escutam todas essas coisas de forma teórica, sim? Que todos se entendem e então se organizam em um workshop. Então, quando a falar este mesmo material que antes escutamos na aula anterior, agora nós vamos lhe dar perguntas. Com que forças, sobre que forças de desenvolvimento está o embrião? O que é que lhe influencia para um bom desenvolvimento e o que pode causar-lhe um desenvolvimento não esperado? Se expandirmos o mecanismo que influencia ao embrião e o traz a dimensões mais estendidas que não unicamente o útero da mãe, senão que a família, então de que maneira devemos estar em uma boa relação com vocês para poder causar por meio da força da relação entre vocês a relação correta com o embrião, para que ele se sinta a si mesmo e sinta que o útero da mãe recebe uma boa influência das relações entre ambos e que este bebê é esperado e que vocês o querem muito e que vocês já falam disto. Isso é em geral. Os cursos ocorrem de forma melhor do que eu falo, mas que se vocês falam do fato de que eles representam forças de influência sobre o embrião, então isso influencia também com músicas e outras coisas assim. Então, fale para nós, então. O casal
que está neste entorno mais estendido que o deles e que é influenciado por eles. E o que é este entorno? São os amigos, os familiares, locais de trabalho, etc. Então, como é possível fazer com que este entorno lhe influencie de uma melhor forma sobre o casal, e do casal ao útero, e do útero ao embrião, certo? Então, como organizar este campo de forças para que todos estejam em uma só direção? A direção de bondade e benevolência para com este embrião. Esta nova vida, então, aqui temos que criar o que a natureza nos fez, com o que Elohim que esqueceu de nos organizar neste mecanismo de uma boa forma e deixou isso para nós. E isso é o que nós devemos fazer por nós mesmos. O que temos que fazer, Zoren? Temos que fazer uma sociedade bonita, com um círculo mais estendido, tanto com relação ao trabalho, com os parentes, com tudo. Vamos um pouco mais além, no nível do país, do mundo. Como se faz, Zoren? Não importa, Zohar, porque isto é uma força. E você me diz o que temos que fazer e eu tenho que pensar. Sim, com certeza, você entende? Você não tem que correr a todo mundo e organizar todos os tipos de workshops. Então, eu tenho que fazer, Zoren. Você deve pensar até que ponto é algo bom. Se o mundo está completamente organizado como um útero para com um bebê, como se fosse o seu futuro. E imaginar isso pergunta Nitsa Rav, do que ocorre dentro da sua esposa, trate de pensar como que se fosse com todo mundo e como estamos dentro deste útero bom que nós criamos. Imaginar isto na minha cabeça é um trabalho de imaginação? Sim. Sustentar isso a todo momento. O que quer dizer a todo momento? Orem. Porque isso com o tempo passa. Voltar a esta imagem? Sim. Você quer agora que todo mundo esteja conectado de uma boa forma, recíproca, e que todos influenciam a todos e lhes tragam segurança, uma boa relação, e que no total isso é o que se chama Arvut, a garantia. É uma prática pergunta. Sim. Pelo bem do seu embrião. Você assim faz ao seu bebê e pense no mundo. É uma grande correção de Zohar isto. O que podemos pensar sobre isto? Que se sinta bem neste bom mundo, que se quer isto, é suficiente. Por quê? Porque por agora está de forma temporária, em seguida terá que sair para fora. E a que mundo sairá? Vai te dar graças? No mundo de hoje em dia, não, Zoren. Sim, então você deve se preocupar, Zohar. E essa preocupação já é doação. Você já está de acordo com isto. Que bom que fosse se você fizesse isso com as pessoas do mundo. E que elas recebam estas conversas ou várias destas antes do nascimento. Nitsa, há uma importância no nível da gravidez. Você falou sobre o começo. Que bom que seja na primeira época, desde o início, mas deve ser durante os 9 meses. Então, Oren diz, eu tenho agora um exercício e vou descrevê-lo. Não. Eu vou colocar muitos exercícios porque eu quero que agora, no tempo da gravidez, quando vocês estão em minhas mãos, eu quero passar-lhes todo o processo pelo qual vocês estão dispostos a ouvir sobre este, e em seguida estejam dispostos a ouvir sobre o tempo de amamentamento, infância e escola. Eu posso passar todas essas direções para com a vida. E isto não é difícil de perceber, somente que é a mesma ideia, que se expande cada vez mais e mais, com mais potência. E o fato de que você o percebe, isto é o que eu necessito. Você estará em workshops e ações internas. E isto é o que eu tenho que fazer.
Eu tenho que ver o processo de nascimento deste processo de carne e levá-lo ao processo de nascimento espiritual. Ok, diz Oren. Por agora me deu algum tipo de prática. Eu entendi. Eu sei o que é que eu tenho que fazer com a minha esposa. Devo sentar do lado dela, acariciar o seu ventre e pensar. Não, eu não disse isso. Ok, então não fazer isto, mas pensar com ela juntos, ou inclusive no trabalho, que se eu quero que se este embrião esteja bem, eu tenho que imaginar este nível bom no qual ele vai nascer, que tipo de mundo, que sistema de relações, como as pessoas se relacionam com tudo e com a mãe, e que em realidade, digam se eu entendi corretamente, eu me desconecto do mundo que conheço e trato de imaginar-me o melhor mundo que vai existir, certo? Eu trato de pegar esta ideia de amar o seu próprio como a si mesmo como um código de vida para com o mundo. Sim, porque este é o melhor estado para o embrião, diz o Rav. Isto é o primeiro, então. Quer me dar algum outro tipo de exercício? Esta é a essência das coisas, diz o Rav. Depois, revisamos se podemos estar nisso todo momento. E então vocês têm que revisar. Sobre o nosso embrião, podemos pensar a todo tempo. Esperamos vários anos. E agora, finalmente, esperamos até que nasça e que esteja conosco. E em seguida teremos que fazer uma análise assim, para ver sobre o que você fala do mundo, tudo isso. Não pensamos ainda nisto. E eu lhes digo que não, que se vocês querem que tudo esteja bem, vocês têm que pensar no mundo, inclusive mais além do seu embrião. Tem que pensar mais além do seu embrião, todo mundo. Com seus amigos que estão frente a ti, próximo a ti. E assim está escrito. Isso é um problema, inclusive, que se você sabe que para estar com o bem do embrião, você tem que estar pensando em forma oposta. Ou seja, você pensa para o seu bem pensando que é o bem dos outros. E que isto influencia o meu embrião, o meu bebê. Como pode ser aqui? Aqui começa o desenvolvimento contra a inclinação. E eu devo conectar estas duas direções como sendo uma. Como pode ser? Muito simples. Teu destino é chegar a um estado em que todos são meus embriões. Todos estão em mim. Eu, como Criador, cuido a mãe, cuido o útero e todos estão em mim. Uau! E isto eu não vou acabar em 9 meses. Então, qual é o número 2? Este é o número 2, diz o Rav. Já te contei. O que é que eu tenho que fazer? Falar disto em círculos, diz o Rav, se é possível. Se não, defina na prática. Digamos que eu estou com a minha esposa. Dê-nos uma tarefa, o Rav diz. Até que ponto o mundo tem que estar corrigido neste amor recíproco, para que não haja diferença entre um homem e seu próximo, como agora não há diferença entre nós e o embrião. E assim devemos nos relacionar com todos, assim como seja possível. Não entendi, diz Oren. Esta é uma discussão entre nós. Não entendi a pergunta. Até que ponto estamos distanciados de pensar no mundo como um embrião? Está claro? Diz Oren. Este é o número 2, ok. Que haja um terceiro exercício, diz o Rav. Que apesar de que é algo que não é real, mas o mesmo que nos ocorre com todo o processo do nascimento, que é um milagre, assim também vai ocorrer conosco um milagre no processo de nascimento, no grau de Adão, que vai nascer o meu neném e eu vou receber o certificado de nascimento, e junto com isso eu vou receber um certificado para o meu nascimento espiritual. O que quer dizer isso? Que eu, por agora,
em 9 meses, eu faço um curso em que finalmente eu também posso nascer. Aqui nasço. Eu nasço porque começo a descobrir que a minha nova forma é em uma boa relação na força de doação para com o próximo. Ora, nosso tempo acabou novamente. Bem, muito obrigado, Rav Lightman. Obrigado, Nitsa. E obrigado a vocês que estiveram conosco. E se tiverem alguma ideia, há muitos exercícios para realizar. Façam os exercícios e que tenhamos êxitos. Que tenham bom nascimento e tudo de bom.